Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Jéssica passou na ponta dos pés, como se estivesse em um pesadelo. A primeira coisa que ela notou foi o silêncio. A segunda foi o corpo imóvel no chão. Sua mãe estava deitada de lado, não muito longe da cama. Seu cabelo estava despenteado, um braço estendido à sua frente, como se tivesse tentado se proteger no último momento. O vidro do relógio no criado mudo estava quebrado. E bem ao lado do corpo havia uma pequena cápsula de bala, como um cartão de visita. Vanessa havia sofrido 2 ferimentos por arma de fogo. Um não foi fatal, no antebraço. O segundo foi na cabeça. A julgar pela posição do corpo e pela trajetória da bala, o disparo foi feito a curta distância, quase a queima-roupa. A polícia ficou chocada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma evidência óbvia. Tudo parecia quase estéril. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. À primeira vista, a vida de Vanessa Mintz parecia um exemplo de como manter a dignidade humana, mesmo depois de passar por provações que abalam o núcleo interior. Natural da Carolina do Norte, Vanessa cresceu em uma família profundamente religiosa. Seu pai, um pastor batista, homem de princípios rígidos e de uma força tranquila, era respeitado não apenas pelos fiéis, mas também pelos vizinhos da região. Sua mãe, uma dona de casa de mente afiada e rara percepção, ensinou as filhas a ouvir seus corações e a não ter medo de dizer a verdade. Nesta casa, tudo se baseava na confiança, disciplina e amor cristão. Desde cedo, Vanessa sabia conquistar a confiança. Ela era uma daquelas pessoas que você imediatamente quer chamar de uma pessoa de verdade. Os que estavam próximos dela a descreviam como carinhosa, um pouco rígida, mas incrivelmente leal. Tinha uma voz calma, mas um caráter forte. Na escola, era respeitada por sua honestidade e, mais tarde, já adulta, por sua capacidade de manter a dignidade nas situações mais difíceis. Depois de se formar na faculdade, seguiu o caminho que lhe parecia estável e confiável. Entrou no setor imobiliário. Vanessa tornou-se corretora e rapidamente ganhou respeito em sua cidade, Hendersonville. Seus clientes diziam que ela não vendia casas. Ela ajudava a encontrar um futuro. A vida pessoal de Vanessa não se desenvolveu de imediato. Seu primeiro casamento foi breve, mas lhe deu o mais precioso: 2 filhas. Jéssica e Andréa se tornaram o sentido da sua vida. Por elas, Vanessa trabalhava incansavelmente, da manhã até tarde da noite, inclusive nos fins de semana. Mas ela mesma não se negava o direito à felicidade. Alguns anos após o divórcio, conheceu um homem chamado Travis McGraw, um bombeiro bonito, carismático e reservista da Força Aérea. O encontro deles foi quase acidental, mas nada na vida de Vanessa era realmente por acaso. Ela sabia ler as pessoas, sentir suas motivações, e a princípio lhe pareceu que Travis era um homem confiável, honesto e decente. O casamento foi realizado em um círculo pequeno, mas com verdadeira calorosidade. Para Vanessa, era uma chance de começar um novo capítulo, com um homem que prometia estar ao seu lado, compartilhar tanto o trabalho quanto a alegria. Juntos, compraram um pequeno motel na cidade de Saluda, a 40 minutos de carro da casa deles. Chamaram o lugar de Saluda Mountain Lodge. Era um negócio familiar aconchegante, modesto à primeira vista, mas com enorme potencial. Vanessa acreditava nesse empreendimento. Ela mobiliou cada quarto, escolheu pessoalmente as cortinas, os quadros nas paredes, até mesmo os aromas para os sprays automáticos. Queria que seus hóspedes se sentissem em casa. O lodge se tornou não apenas uma fonte de renda, mas também sua válvula de escape criativa. Mas quanto mais Vanessa se envolvia no trabalho, mais uma fenda invisível aparecia entre ela e Travis. Ele ficava até tarde no trabalho com frequência crescente, tornou-se reservado e distante. A princípio, Vanessa atribuía isso ao cansaço, depois às dificuldades de adaptação ao negócio da família. Tentava não dar atenção aos pequenos sinais, ligações estranhas, viagens repentinas a trabalho, o nervosismo do marido.
No entanto, sua intuição, o mesmo instinto que sempre a ajudara na vida, começou a lhe dizer que havia algo mais escondido por trás daquela frieza. Um dos momentos ficou gravado na memória da filha mais velha. Vanessa voltou para casa após um turno noturno no lodge. Estava abatida, silenciosa. Mais tarde, no jantar, soltou: "Parece que alguém na minha casa não é totalmente honesto." Jéssica não deu muita importância às palavras. Quem sabe, talvez algum funcionário não tivesse cumprido bem a tarefa. Mas agora, olhando para trás, ela lembra disso como um grito do coração. Em meio às preocupações pessoais, Vanessa continuava firme. Tinha um dom especial. Mesmo quando uma tempestade rugia por dentro, sabia se manter calma e reservada. Mas aqueles que realmente a conheciam viam como ela havia mudado nos últimos tempos. Parou de rir como antes. Começaram a aparecer olheiras. Seu olhar se tornara tenso. Alguns amigos diziam que Vanessa parecia estar constantemente pensando em algo, como se estivesse pesando uma decisão importante. Apesar de tudo isso, Vanessa não se permitia desistir. O negócio estava crescendo, suas filhas estavam por perto, e mesmo nos momentos de dúvida, ela continuava acreditando que tudo daria certo. Não era uma mulher inclinada ao drama. Pelo contrário, sempre buscava resolver tudo de forma pacífica, através da conversa e do compromisso. Por isso, mesmo quando, segundo algumas fontes, descobriu sobre a possível infidelidade do marido, ela não fez escândalo. Escolheu outro caminho. Uma conversa franca. Alguns sugerem que essa conversa foi o ponto de virada. Vanessa deu um ultimato: salvar a família ou partir. A manhã de 19 de fevereiro de 2011 começou com um silêncio inquietante para Jessica Freeman. Normalmente, se sua mãe não atendia ao telefone, mandava uma mensagem: "Ocupada, ligo mais tarde." Mas dessa vez, nada. Sem resposta, sem uma curta mensagem. Jéssica esperou mais uma hora. Depois entrou no carro e dirigiu até o motel em Saluda, onde Vanessa deveria estar na noite anterior. Do lado de fora, o céu de fevereiro rapidamente escurecia. O ar estava seco, como se algo tivesse congelado em expectativa. E quando virou pela estrada estreita em direção ao hotel, seu coração se apertou. Havia algo no prédio silencioso que lhe dizia que algo estava errado. O Saluda Mountain Lodge era a essência de sua mãe em cada detalhe. Até mesmo a placa de Welcome pendurada na entrada parecia uma expressão da própria Vanessa. Aberta, acolhedora um pouco à moda antiga, mas aconchegante. Jéssica parou o carro e deu a volta pelo prédio. A TV estava ligada no escritório, mas as janelas estavam escuras e não havia passos nem conversas. Ela chamou: "Mãe?" Mas só o silêncio respondeu. A porta da área administrativa estava destrancada. Isso a alertou imediatamente. Vanessa sempre trancava a sala, mesmo que fosse sair por apenas alguns minutos. Lá dentro, tudo parecia quase normal. Papéis sobre a mesa, uma caneca de café, uma garrafa de água não aberta. Mas havia uma estranheza. A caixa registradora aberta. Dentro, apenas notas pequenas, algumas moedas. Cerca de $200 haviam sumido. Talvez tivesse havido um roubo? Ou sua mãe simplesmente não tivera tempo de fechar a caixa. Jéssica seguiu adiante, mais fundo nas salas administrativas, onde ficava essa área residencial. A porta do quarto estava entreaberta. Na ponta dos pés, como se estivesse em um pesadelo, Jéssica a empurrou. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi o silêncio. A segunda foi um corpo imóvel no chão. A mãe estava deitada de lado, não muito longe da cama. Seu cabelo estava despenteado, um braço estendido à frente, como se tivesse tentado se proteger no último momento. O vidro do relógio no criado mudo estava quebrado. E bem ao lado do corpo havia uma pequena cápsula de cartucho. Jéssica não gritou. Ela ficou imóvel. Naquele momento, a voz interior, a mesma que antes lhe dizia que algo estava simplesmente errado, já gritava a plenos pulmões. Mais tarde, durante o exame oficial, ficaria conhecido que Vanessa recebeu 2 disparos de arma de fogo. Um não foi fatal, no antebraço. O segundo foi na cabeça.
Os investigadores notaram imediatamente que os tiros foram efetuados a curta distância. A arma era uma espingarda calibre 12. Não havia sinais de luta nem indícios de arrombamento no local. Ninguém havia entrado de fora, ninguém havia arrombado as portas. Tudo parecia como se quem tivesse feito aquilo soubesse exatamente para onde estava indo e quem estava esperando. Nada estava revirado no quarto, nenhum objeto de valor havia desaparecido. Apenas o dinheiro da caixa registradora e aquela cápsula de cartucho, deitada ali como um cartão de visita. Quando o departamento do xerife do condado de Polk chegou, a área já estava isolada. Jessica estava sentada em um banco em frente ao prédio, abraçando a si mesma. Não chorava, apenas olhava fixamente para um ponto, como se tentasse rebobinar a realidade. A primeira coisa que os detetives fizeram foi interrogar a filha, depois começaram a inspeção. Ficou claro nas primeiras horas. Não se tratava de um crime aleatório. As pistas indicavam que o criminoso conhecia a planta do lugar, conhecia a rotina de Vanessa, sabia que ela estaria sozinha. Uma das primeiras perguntas que os investigadores enfrentaram foi o motivo. Dinheiro? Muito pouco. Roubo? Sem sinais de arrombamento. E então se depararam com uma pessoa que, logicamente, deveria estar por perto, mas não estava. O marido dela, Travis McGraw. Sua ausência imediatamente levantou questionamentos. Segundo seus familiares, ele estava em casa com o filho do primeiro casamento, na cidade de Asheville, a cerca de 20 quilômetros da cena da tragédia. No entanto, mesmo esses detalhes não soavam convincentes, principalmente considerando que o casal vinha mantendo uma relação tensa nos últimos meses. Enquanto o corpo de Vanessa era enviado para exame forense, a polícia começava a analisar o interior do lodge. A cápsula de cartucho despertava particular interesse. Não havia impressões digitais óbvias, mas o calibre e o tipo dos projéteis coincidiam com os cartuchos de caça vendidos nas lojas de armas locais. Sozinho, isso era apenas um indício circunstancial, mas em combinação com outros detalhes, começava a formar um quadro. Em paralelo à perícia no local do crime, os agentes foram interrogar Travis. Ele estava calmo, falava pouco, mas com segurança. Segundo ele, não tinha problemas com a esposa e passou a noite em casa sem sair. No entanto, uma frase, dita quase casualmente, deixou os investigadores desconfiados. Ele disse: "Provavelmente algum cliente... Tínhamos pessoas estranhas lá." À primeira vista, parecia uma suposição inofensiva. Mas havia um detalhe estranho nisso. Uma transição rápida demais para essa versão de um intruso aleatório. Soava como se ele soubesse para onde direcionar a suspeita. Os primeiros resultados do exame forense confirmaram. A morte ocorreu por volta das 3 às 4 da manhã. Isso significava que o criminoso teve tempo suficiente para fugir. As portas e janelas estavam fechadas, mas não trancadas. Vanessa claramente conhecia quem havia deixado entrar. O crime tinha sinais de planejamento. Não houve gritos, nem pânico e, segundo os testemunhos dos hóspedes hospedados nos quartos do motel, ninguém ouviu nada. Isso apenas reforçou a versão de que o disparo foi feito com uma arma de cano encurtado. É barulhenta, mas a curta distância pode soar relativamente abafada em um ambiente fechado. Um dia após a tragédia, um dos investigadores decidiu procurar gravações das câmeras de vigilância. Mas não havia nenhuma. O motel, apesar dos lembretes regulares de Vanessa, ainda não estava equipado com sistema de videomonitoramento. Parecia uma falha menor, mas nesse caso, tornou-se fatal. As câmeras poderiam ter registrado quem entrou no escritório naquela noite. No entanto, a investigação tinha outra esperança: os telefones. Os dispositivos móveis modernos não apenas registram chamadas e mensagens, mas também os movimentos de seus donos. Foram feitos pedidos para coletar os detalhes de ligações de Vanessa e Travis. Enquanto os pedidos estavam em andamento, a promotoria começou a reunir informações sobre a vida pessoal da vítima. Descobriu-se que Vanessa realmente suspeitava da infidelidade do marido. Algumas semanas antes da tragédia, ela falou sobre isso com uma amiga. E 2 dias antes da morte, segundo relatos não confirmados, Vanessa ligou para uma mulher chamada Mary Beth, a suposta amante de Travis. Essa conversa poderia ter sido o ponto de virada final.
Alguns de seus familiares afirmaram que ela deu a Travis uma escolha: ficar com ela ou partir para sempre. E nesse contexto, sua morte já não parecia um acidente trágico, mas sim uma tentativa de eliminar uma pessoa que começava a atrapalhar uma nova vida. 3 dias após a descoberta do corpo, a polícia apreendeu espingardas de caça na garagem de Travis. Uma das armas, uma Mossberg 500, correspondia ao calibre e ao tipo de cano da arma que efetuou o disparo. Um exame mostrou que os cartuchos encontrados no carro do suspeito coincidiam com a cápsula coletada na cena da tragédia. As evidências começaram a se encaixar. E embora ainda não houvesse uma prova direta, a verdade que todos temiam dizer em voz alta estava cada vez mais presente no ar. O assassino era alguém de dentro. À medida que as primeiras horas após a descoberta do corpo de Vanessa Mintz se transformavam em dias, a investigação entrava na fase em que cada pequeno detalhe poderia mudar o rumo do caso. Não havia testemunhas, nem câmeras de vigilância, nenhum motivo óbvio que se encaixasse na versão clássica de um assalto. Mas havia a sensação de que o crime foi cometido a sangue frio e com certo nível de cálculo. Os investigadores do condado de Polk sabiam que, se não começassem a desvendar a questão rapidamente, ela poderia se arrastar por anos. E a primeira pista era o marido da vítima, Travis McGraw. Desde o início, Travis não demonstrou o comportamento que se esperava dele. Não mostrou luto aberto, não buscou contato com a investigação, não fez perguntas. Para muitos dos entes queridos de Vanessa, isso foi um sinal alarmante. Eles a conheciam e sabiam que ela tinha dúvidas sobre a fidelidade do marido. Os investigadores começaram a reunir tudo o que dizia respeito a Travis, desde sua rotina diária até suas transações bancárias. E rapidamente ficou claro que, por trás da fachada de bombeiro respeitável, havia uma vida que não era tão perfeita. Em primeiro lugar, ele mantinha um caso extraconjugal. Uma mulher chamada Mary Beth Fisher admitiu que o relacionamento deles já durava alguns meses. Eles se encontravam regularmente, trocavam mensagens e, o mais importante, Travis a assegurava de que estava acabado com Vanessa. Mas não havia sinais de divórcio naquela época. Pelo contrário, Vanessa ainda administrava um negócio, morava na mesma casa e usava uma aliança de casamento. O motivo começou a se delinear com mais clareza. Segundo a investigação, Vanessa poderia ter apresentado a Travis um ultimato: ou a família, ou uma nova vida. Se ela fosse pedir o divórcio, isso poderia implicar perdas financeiras. E se ela também soubesse do caso do marido, poderia ter ameaçado tornar isso público. Em uma cidade pequena onde a reputação significava muito, isso poderia ter sido um golpe sério. E de repente a versão de um conflito doméstico, por trás do qual estavam paixão, traição e medo de exposição, tornou-se a principal. Enquanto isso, o exame das armas continuava. A espingarda de caça apreendida no carro de Travis revelou-se um elemento-chave. As marcas no cano coincidiam com o padrão de corte deixado no corpo de Vanessa. Os cartuchos eram do mesmo fabricante que o estojo encontrado na cena. Mas isso não era suficiente. Embora a arma correspondesse, ela não estava registrada como pessoal. Além disso, não havia provas que ligassem diretamente Travis ao momento do disparo. A investigação trabalhava no escuro. Eles precisavam de uma testemunha ocular ou de um rastro eletrônico. Os investigadores solicitaram dados sobre a atividade celular de Travis na noite do crime. A resposta veio alguns dias depois. Ele alegou que estava em casa em Asheville. No entanto, uma análise da atividade do celular mostrou que seu aparelho estava em movimento. Entre 2 horas e 4 horas da manhã, um sinal foi registrado na área do motel. Isso refutava seu álibi. Além disso, ao mesmo tempo, o aparelho foi desligado e depois ligado novamente pela manhã, perto de sua casa. Parecia que ele havia desligado deliberadamente o telefone para não deixar um rastro digital. Mas mesmo isso não garantia uma acusação. Afinal, qualquer pessoa poderia ter um celular. Não havia fotos, vídeos ou testemunhas confirmando sua presença física no motel. Ao mesmo tempo, o depoimento de Mary Beth fortalecia o caso. Ela admitiu que alguns dias antes do assassinato, Travis lhe disse uma frase que agora soava como uma sentença de morte. "Tudo vai mudar em breve. Só preciso de um pouco de tempo."
A investigação também descobriu que Travis estava ativamente interessado em vender armas. Uma semana antes da tragédia, ele visitou um estande de tiro, consultou-se em uma loja de armas e comprou munições que depois se revelaram idênticas às usadas no ataque. Funcionários da loja lembraram que ele se comportava de forma nervosa, falava sobre caça, mas fazia perguntas estranhas sobre a precisão de um tiro a curta distância. Paralelamente às provas técnicas, a investigação mergulhou no perfil psicológico do suspeito. Segundo ex-colegas, Travis era retraído, não dado à abertura, mas tinha tendência ao controle. Nos relacionamentos buscava dominar, esperando pacientemente antes de tomar decisões. Ele não era impulsivo, e era isso que o tornava perigoso. Podia planejar cuidadosamente um crime, calculando cada detalhe. A investigação começou a procurar indícios de preparação. Uma lista semanal de tarefas foi encontrada na casa de Travis. Entre as anotações rotineiras, levar o filho, pagar contas, havia 2 frases: viagem noturna e buscar na garagem. Ninguém sabia exatamente o que ele planejava buscar, mas uma das câmeras de vigilância de um supermercado registrou seu carro, por volta de 1h30 da madrugada de 19 de fevereiro. Isso o colocava em proximidade com o crime. Os investigadores começaram a interrogar seu filho do primeiro casamento, com quem Travis dizia ter passado a noite. O adolescente admitiu que foi dormir por volta das 22 horas e não se lembrava de o pai estar em casa o tempo todo. Ele acordou às 6 horas e Travis já estava em casa. Isso criava uma janela de quase 7 horas durante as quais ele poderia ter saído de casa, dirigido até Saluda, cometido o crime e retornado. Cada novo detalhe apenas fortalecia a suspeita, mas legalmente a investigação permanecia em terreno instável. Era preciso mais. E então, o destino trouxe à investigação uma descoberta inesperada. Um dos colegas de Travis disse que ele guardava um laptop antigo na garagem. Segundo a testemunha, ele frequentemente fazia anotações nele, até mesmo armazenando cópias de mensagens pessoais. Durante a busca, o laptop foi apreendido, e entre os arquivos excluídos, foram encontrados e-mails em que Travis discutia sua insatisfação no casamento com um amigo. Algumas frases soavam sombrias. Ela está me arrastando para baixo. Às vezes penso em como seria muito mais fácil viver sem ela. Talvez fossem apenas declarações emocionais, mas em combinação com os fatos, parecia uma confissão. Ao final da segunda semana da investigação, os investigadores tinham motivo, relutância em se divorciar e dividir bens, nova mulher. Provas circunstanciais, arma, estojo, munições, comportamento. Álibi falso, dados do telefone, imagens de câmeras. Depoimentos de testemunhas, Mary Beth, colegas de trabalho. Rastros digitais, gravações, cartas, trajetos. Isso era suficiente. Em março de 2011, um mês após a tragédia, Travis McGraw foi preso sob suspeita de assassinar Vanessa Mintz. Quando os policiais se aproximaram dele, ele não resistiu. Apenas baixou os olhos, como se soubesse desde o início que seria encontrado. Enquanto ele permanecia em uma cela de detenção preventiva, a promotoria se preparava para o caso. Enquanto isso, a família de Vanessa tentava entender como uma pessoa em quem ela confiava poderia fazer isso com ela. A parte mais difícil não é a perda em si. A parte mais difícil é perceber que a ameaça estava tão próxima, que o amor que ela valorizava havia se transformado em traição e que o homem com quem estava construindo um futuro poderia estar planejando seu fim. O julgamento de Travis McGraw começou em fevereiro de 2013, 2 anos após a trágica morte de Vanessa Mintz. Para sua família, aqueles 2 anos foram um tempo de dor, espera e tentativa de encontrar respostas no silêncio deixado por sua partida. Para a acusação, foi um período de trabalho meticuloso. Provas foram coletadas pouco a pouco, cadeias lógicas foram construídas, testemunhas foram selecionadas. A acusação entendia que enfrentava um julgamento difícil. Um assassinato sem testemunhas diretas, sem um claro vestígio de DNA ou impressões digitais, o que significava que tudo se basearia em uma combinação de provas. E cada uma delas deveria ser absolutamente convincente. Já no primeiro dia do julgamento, a atenção da sala do tribunal se voltou para o próprio acusado,
Travis McGraw sentou-se de terno escuro, com uma expressão de contenção no rosto. Ele não parecia destruído. Não dava Nell a impressão de um criminoso cruel. Sua aparência trabalhava a favor da defesa. Um pai decente, um bombeiro, um homem com um passado estável. Os advogados de defesa usaram isso com habilidade. Em sua declaração inicial, disseram: "Este homem não é um criminoso. Ele é um pai, é um amigo, serviu a sua comunidade. Ele está sendo acusado com base em provas circunstanciais e inferências. Estamos aqui para mostrar que isso não é suficiente para arruinar a vida de alguém." Mas a acusação estava preparada. Tendo trabalhado cada aspecto do caso, ela começou com a própria Vanessa. Para que o júri entendesse não apenas quem ela era, mas também como seu relacionamento com Travis se desenvolveu. Foram lidas suas cartas a uma amiga, assim como suas anotações em seu diário, nas quais Vanessa expressava suspeitas sobre o marido. Uma delas dizia: "Ele se tornou um estranho. Sinto que ele está escondendo algo. Às vezes penso que ele está apenas esperando o momento para desaparecer." Essas palavras tornaram-se o pano de fundo emocional de todo o julgamento. Então a promotoria começou a construir uma cadeia de fatos. Primeiro, o motivo. Mary Beth Fisher, a amante de Travis, testemunhou. Ela descreveu como ele havia mentido sobre seu casamento, garantindo que estava quase no fim, prometendo que estaria livre em breve. O promotor perguntou: "Ele alguma vez mencionou como iria terminar o relacionamento com Vanessa?" Mary Beth hesitou, mas respondeu: "Ele disse que havia maneiras, que as coisas poderiam ser resolvidas. Eu não levei isso ao pé da letra. Então, não." Essa resposta deixou o júri tirar suas próprias conclusões. Não era uma admissão direta, mas acrescentava uma sensação de ameaça. Depois veio o álibi. A promotoria apresentou uma análise dos dados do celular de Travis. Foi exibido um slide, um mapa mostrando as coordenadas do sinal. À 1 da manhã, sua casa em Asheville. Às 2h40, a área de um motel em Saluda. Depois, silêncio. E às 6h15, o sinal voltou na área de sua casa. O investigador explicou: "O telefone foi desligado por um período crítico de tempo. Não podemos afirmar com certeza que ele estava no carro, mas foi nesse momento que ocorreu o assassinato. Isso sugere que Travis estava tentando esconder seus movimentos." A defesa rebateu com sua própria versão. "Qualquer um poderia ter o telefone. Travis não tinha motivo para dirigir até outra cidade à noite. Nenhuma câmera ou testemunha o viu no local. Vocês estão se apoiando em interpretações, não em fatos." A estratégia deles era clara: semear dúvida. Não refutar cada evidência, mas lançar incerteza sobre sua confiabilidade. Mas a promotoria insistiu. Chamaram um funcionário da loja de armas onde Travis havia comprado sua munição. Ele confirmou que as balas eram do mesmo tipo que as encontradas no motel. "Ele se interessava por caça?" perguntou o promotor. "O que ele disse?" O balconista respondeu: "Ele falou sobre tiros a curta distância." Isso me surpreendeu, porque geralmente é o tipo de pergunta que um novato faz, mas ele parecia confiante. Em seguida veio um perito em balística. Ele comparou a cápsula encontrada na cena do crime com as balas da arma de Travis. O resultado: um alto grau de correspondência. Uma imagem ampliada das marcas na superfície do cartucho foi exibida na tela do tribunal. O perito explicou: "São como impressões digitais. É quase uma combinação perfeita. Foi um ponto forte para a promotoria. Embora não fosse uma prova 100%, era um detalhe convincente no quadro geral." Um passo importante foi o depoimento do filho de Travis. O adolescente, que tinha 13 anos na época da tragédia, disse que foi dormir por volta das 22 horas e não se lembrava do pai estar em casa naquela noite. "Acordei de manhã e ele estava embaixo fazendo café da manhã", disse. O promotor esclareceu: "Você ouviu ele sair ou voltar?" "Não, eu só não sei se ele ficou em casa o tempo todo." Essa incerteza trabalhou contra a defesa. O álibi de Travis não foi confirmado. A defesa continuou insistindo: "Todas as evidências são circunstanciais. Vocês não o viram atirar. Não há impressões digitais, nem sangue em suas roupas, nem DNA.
Tudo que vocês têm são talvez e possivelmente. E isso não é suficiente para privar um homem de sua liberdade. Eles enfatizaram a reputação de Travis, trazendo seus antigos colegas que o descreveram como equilibrado, trabalhador e um pai dedicado. Ele salvou vidas. E vocês querem retratá-lo como um assassino a sangue frio? Disse o advogado em sua declaração final. Mas o promotor teve a última palavra. Ele falou calmamente, sem patos. Assassinos raramente deixam uma assinatura na cena do crime, especialmente aqueles que planejam seu crime. Mas nós montamos uma cadeia. Motivo, traição e medo de perder dinheiro. Preparação, compra de uma arma, tentativa de criar um álibi, execução, dirigir à noite, telefone desligado, uma cápsula que corresponde às suas balas. Ele esteve lá. Ele fez isso. Ele tirou a vida de uma mulher que confiava nele. Isso não é especulação. Isso é a verdade. O júri se retirou para considerar seu veredicto. A família de Vanessa prendeu a respiração. Várias horas se passaram. Então eles voltaram ao tribunal. O juiz perguntou: "Qual é o seu veredicto?" "Culpado. Assassinato em primeiro grau." O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Alguém da família de Vanessa soluçou. Travis não demonstrou emoção. Apenas balançou levemente a cabeça, como se concordasse com o veredicto. O juiz o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para a família Mintz, não era o fim do sofrimento, mas o fim da incerteza. Eles sabiam quem havia tirado Vanessa deles. Eles sabiam que sua morte não ficaria impune. E embora a dor da perda não tivesse diminuído, ao menos havia um sentido. A verdade prevalecera. A mãe de Vanessa diria mais tarde em uma entrevista: "Nós não buscávamos vingança. Queríamos a verdade. E conseguimos. Vanessa merecia isso."